Neemias capítulo 3 diz assim: Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó e, ao lado deles, Zacur, filho de Imri. Os filhos de Asenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado deste Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado destes, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes trabalhou Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa, e, ao seu lado, Ratuz, filho de Asabinéias, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, repararam o trecho seguinte e a Torre dos Fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, até em frente dos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois dele, os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, governador na metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos. Bavai, filho de Enadad, governador na metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reparou outro trecho em frente da subida para a Casa das Armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro trecho desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa.
Depois deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Binui, filho de Henadade, reparou outro trecho desde a casa de Azarias até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina e da torre que sai do Palácio Real Superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Paróis, e os servos do templo que moravam em Ofel fizeram os reparos até em frente do portão das águas na direção do leste e até a torre alta. Depois, os tecoitas repararam outro trecho em frente da torre grande e alta e até a muralha de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, reparou em frente da sua casa e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois deles, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de sua residência. Depois dele, Malquias, filho de Ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda, até o terraço da esquina. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Capítulo 4. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: "O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó?" Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: "Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras." Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: "Os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha." Os nossos inimigos diziam entre si: "Eles não ficarão sabendo nem verão nada até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare." Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: "De todos os lugares onde moram, eles nos atacarão." Então pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: "Não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês." Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra.
Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos ao profeta Naum. Naum, capítulo 2. Naum 2 diz assim: o destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças. Porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado: a cidade rainha está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, mas agora o seu povo foge. Alguém grita: parem, parem, mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leõezinhos se alimentavam, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leõezinhos, arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.